Queridos, na semana passada, nós iniciamos uma sequência de estudos no livro de 1 Samuel, tratando acerca do rei Saul. E hoje nós vamos concluir esse estudo sobre o rei Saul. Esses estudos, eles fazem parte aí de uma sequência de estudos que nós vamos fazer, que foram propostos pelo pastor Gedeon Júnior, sobre os reis que governaram Israel. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, mais uma vez, em 1 Samuel, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 4. 1 Samuel, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 4. Amém. Então, vamos à leitura de 1 Samuel, capítulo de número 8, versículo 4, que diz o seguinte: Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei, para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, dizendo: Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Amém? Queridos, na semana passada, nós começamos a estudar exatamente este contexto histórico, quando o povo de Israel, percebendo que Samuel já estava mais velho, percebendo que todos os povos circunvizinhos ali da região de Israel tinham força e tinham uma liderança militar para governar todo o povo, o coração desse povo foi tomado de um temor muito grande, e assim eles chegam em Samuel e pedem um rei. E como nós vimos na semana passada, nesse contexto histórico, o povo de Israel ele era liderado por juízes. E dentro dessa sequência de juízes, o último juiz a liderar o povo de Israel foi justamente Samuel, porque depois de Samuel, nós temos a ascensão de Saul ao trono. E a gente percebe que toda essa situação acaba trazendo um desconforto a Samuel. Samuel, ele se sentiu rejeitado naquele momento, com certeza, porque no decorrer de toda a sua vida ele tinha se dedicado àquele povo, ele tinha se dedicado a resoluções de conflitos, de problemas, resolução de uma série de questões, inclusive de ordem espiritual, porque ele era considerado um profeta de Deus no meio daquela nação. E aí Samuel ele vai orar, fala com o Senhor, e o Senhor olha para Samuel e diz: Olha, Samuel, você pode atender ao pedido do povo, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. E aí dentro desse contexto histórico a gente pôde observar que, já estava nos planos de Deus conceder ao povo de Israel um rei, só não estava no momento certo a concessão desse rei. A gente estudou também que Deus já tinha determinado ali em Deuteronômio todo um regulamento, todas as regras que guiariam a atuação de um rei no meio do povo. Então a gente também estudou que um rei não era uma liderança incompatível com o povo de Israel. Na verdade, o rei seria um corregente sendo guiado por Deus em todas as suas escolhas, em todas as suas decisões, em todos os momentos da sua vida. E aí a gente estudou a primeira parte do reinado de Saul. Nós ressaltamos aqui as qualidades de Saul, esse rei que era filho de Quis, pertencente à tribo de Benjamim. E eu ressaltei aqui para os irmãos os seguintes aspectos: que Saul ele foi um rei escolhido por Deus.
Eu ressaltei aqui que Saul era um rei que deixou-se ser tomado pelo Espírito de Deus e foi transformado em um novo homem. A palavra do Senhor nos mostra isso. Nós também vimos que Saul ele entendia todas as implicações que a ele eram inerentes a partir do momento que ele se tornasse rei em Israel. Além disso, nós vimos que Saul ele tinha a capacidade de se calar no momento em que as pessoas se levantaram para dizer: uai, foi esse homem que Deus levantou para governar, para ser o general de Israel? Ele também era um estrategista, como nós vimos por ocasião da primeira guerra que ele enfrentou, quando Jabes de Gileade é sitiado por amalequitas, e ele vem e traça aquele plano militar e consegue destruir aquele povo e libertar o povo de Jabes de Gileade. E por fim, nós vimos que Saul era extremamente misericordioso no início do seu reinado, quando, por ocasião de sua vitória contra ali os amalequitas, aqueles homens que estavam com Saul se levantam e indagam a Saul: olha, Saul, e cadê aqueles homens que se levantaram contra você, dizendo que tu não eras rei, ou que tu não tinhas capacidade para guiar o povo de Deus? Vamos matá-los. E aí Saul se levanta e diz: não, hoje ninguém vai morrer no arraial de Israel, porque hoje é dia em que o Deus de Israel nos deu vitória. Então a gente conseguiu ver com muita clareza e muita profundidade que Saul ele tinha todos os atributos, Saul ele tinha todos os requisitos, e ele era dotado de muitas qualidades suficientes que o faziam ser a pessoa perfeita, o homem perfeito para liderar Israel. E assim foi, meu querido irmão, minha querida irmã, durante um lapso temporal de sua vida. Só que, como eu falei para você na semana passada, hoje a gente ia deixar um pouquinho de lado todos esses grandes feitos de Saul, a gente ia deixar um pouquinho de lado todas essas qualidades que a gente ressaltou tanto de Saul, para começar a estudar um pouquinho e tentar finalizar. Eu acredito que hoje a gente consiga finalizar todos os problemas que Saul enfrentou por ocasião do seu reinado e, por fim, como acabou o seu momento ali de liderança em Israel. Então, meu irmão, vamos lá. Agora, esquecendo um pouco do Saul da semana passada e entrando em um homem que foi extremamente desobediente, um homem que afrontou veementemente as ordens impostas por Deus, um homem que tentou em momentos usurpar inclusive o ofício de sacerdote, um homem que em muitos momentos teve a cabeça dura, porque a gente percebe que quando ele começa a perceber que Davi está crescendo e que ele tem no seu coração um temor e um receio de perder ali a sua dinastia para Davi, ele começa a perseguir Davi. Então a gente percebe que Saul ele começa a entrar em um poço sem fundo. E a primeira situação que me causa muita estranheza nessa situação de Saul é justamente o que está descrito em 1 Samuel, capítulo de número 13, e assim como na semana passada nós vamos andar bastante dentro da palavra de Deus, então fique com a sua Bíblia aí, e se por um acaso algum irmão estiver sem Bíblia, cola em alguém aí que está com a sua Bíblia para você poder acompanhar a história. Em Samuel, no capítulo de número 13, você vai ter a seguinte narrativa, versículo de número 1. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disto.
E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. E aqui no versículo 5 eu abro um parêntese. Como nós vimos na semana passada, carros de guerra, cavalos, eles eram exatamente a maior força e poderio militar da época. Se você tivesse cavalo e tivesse carro que era guiado por cavalo, você tinha um poderio militar muito grande. Então você pode colocar nesse contexto histórico o povo filisteu com muita força. Com muita força. E aí o versículo 6 diz: quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas, em poços e cisternas. Então, meu irmão, olha só. Israel percebe que a situação não estava nada agradável. Israel percebe o poderio militar dos filisteus. E aí, o que a galerinha faz? Se esconde em caverna, se esconde em buraco. Afinal, no momento da guerra, você quer proteger o quê? A sua vida. Você não quer morrer em uma guerra. Muito embora você tenha na sua cabeça que pode acontecer alguma coisa e você venha morrer em uma guerra, você não quer morrer em uma guerra. E aí no versículo 7, a gente tem a palavra de Deus diz: alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então, naquele momento, Saul percebe que ele estava perdendo não só a guerra, mas ele estava perdendo a confiança de seus homens. Afinal, lá no capítulo de número 8, a maior indagação do povo para Samuel ao pedir um rei foi justamente todo o poderio dos povos que o cercavam, foi justamente a força que aqueles povos tinham, porque eles tinham um rei que não era só rei, mas ele era um guerreiro que aspirava ao povo confiança extrema para ir para uma guerra. E nesse exato momento o povo de Israel não estava tendo confiança no seu líder militar. Não estava tendo confiança no rei que Deus tinha instituído para eles. E o pior de tudo, naquela época era muito comum, e você vai observar durante os estudos aqui dos reis, que os reis eles tinham o costume de consultar o Senhor para ver se eles iam subir para uma guerra ou não. Então, em primeiro aspecto, a gente percebe aqui um erro de Saul. Saul, ele simplesmente faz o cerco, sem consultar o Senhor. O primeiro aspecto aqui que foi equivocado por ele foi esse. Em segundo lugar, quando ele percebe que aquele que era usado por Deus para dizer se era para subir para a guerra ou não, não chega, o que ele faz? Passam 7 dias, Samuel não chega, e aí a gente chega no versículo 9. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Meu irmão, me diz uma coisa: rei podia oferecer holocausto? Rei não podia oferecer holocausto. O rei, ele representava uma liderança de guerra, uma liderança política, uma liderança de relações comerciais, uma liderança com outros povos, mas a gente sabe muito bem que quando se tratava de uma ponte entre Deus e o povo, nós precisávamos de uma pessoa específica para oferecer o holocausto, que era um sacerdote. E Saul não era. Pelo contrário, primeiro, Saul ele era da tribo de Benjamim, ou seja,
Foi para a tribo de Benjamim que Deus deixou o ofício de sacerdote? Não. A pessoa que poderia fazer aquilo estava lá para fazer? Não. Então Saul, ele usurpa o ofício sacerdotal. E quando a gente volta lá nas leis que Deus impõe ao seu povo, a gente percebe que afrontas como essa não eram toleradas por Deus. Ou você se esqueceu do que aconteceu com o pobre Uzá, que até tinha uma boa intenção de não deixar a arca da aliança cair ali. Ele toca e instantaneamente ele morre. Então Deus, ele deixou o regramento específico para oferecer sacrifício. E a partir do momento que Saul, ele tenta usurpar de algo tão solene, de algo tão prestigiado por Deus, Deus começa a rejeitar Saul. Então vamos lá, em um aspecto só, Saul não esperou o profeta chegar para consultar se era para ir para a guerra ou não. Em um segundo lugar, ele usurpa o ofício sacerdotal. E aí, meu amigo, não tem o que fazer. No versículo 10, a palavra do Senhor diz: quando terminou de oferecê-lo o quê? O holocausto. Chega quem? Samuel. E Saul foi saudá-lo. Olha só. Ele ainda teve a cara de pau de chegar para o profeta como se nada tivesse acontecendo. Só que aí Samuel, que era homem de Deus e percebeu a situação, olha para ele e diz: o que você fez? Saul, o que você fez? E Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e os filisteus estavam se reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei ao Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Meu irmão, Deus é extremamente misericordioso, sim ou não? Sim. Será que se Saul não tivesse tentado se justificar aqui, em primeiro lugar, jogando a culpa para Samuel? Poxa, Samuel, você falou que ia chegar em 7 dias. E aí você chega no 8º? Aí eu pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Será que se Saul não tivesse olhado para Samuel e falado, olha, eu pequei, eu errei, e eu preciso da misericórdia de Deus? Deus não teria exercido misericórdia sobre a vida de Saul? Ele teria, porque Deus é extremamente misericordioso. Deus é misericordioso. Não à toa, em determinado momento no reinado de Davi, Deus dá a Davi uma escolha. Eu vou deixar você ser perseguido por inimigos, eu vou deixar você passar fome, eu vou deixar isso e aquilo, o que é que você prefere? Ele falou, eu prefiro cair na tua mão. Porque eu tenho a convicção de que se eu cair na tua mão, vai chegar um momento que o Senhor vai ter misericórdia de mim. O Senhor vai se compadecer de mim. Então é melhor eu cair na tua mão, porque o Senhor é misericordioso, do que cair na mão dos meus inimigos. Então Saul, ele vem e ele comete o seu primeiro erro, que é justamente usurpar do ofício sacerdotal. E aí, quando a gente chega no versículo de número 13, Samuel diz para ele, olha, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. E olha só o que mais dói nessa parte. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Meu irmão, entenda uma coisa. Deus sempre provê o livramento para o seu povo. Você acha que Deus, que ama o povo de Israel,
Iria permitir que os filisteus se levantassem para a guerra antes do profeta chegar e falar tudo aquilo que Deus iria ordenar o profeta falar? Não ia, meu irmão. Mas Saul, tomado por ansiedade, por medo, por receio, ele acaba sendo impulsivo e tomando uma atitude que não era a atitude que ele deveria tomar. Então, o primeiro erro que ele comete é justamente afronta ao mandamento. Ele faz aí uma usurpação ao ofício sacerdotal. Só que para por aí? Não. Quando a gente vai para o capítulo de número 15, eu quero convidar você a ir para o capítulo de número 15. No versículo de número 1, você vai ter aí uma segunda situação. E a Bíblia diz o seguinte: Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhe pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Meu irmão, quando você lê um texto como esse, você entende exatamente o que Deus pediu aqui? Deus, ele olha e diz, agora vão, versículo 3, ataquem os amalequitas, consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não é para poupar homem, não é para poupar mulher, não é para poupar criança, não é para poupar recém-nascido, boi, ovelha, camelo, jumento, não é para poupar ninguém. Vai lá e acaba com o povo. E Deus, ele pode dizer isso porque Deus é o dono da vida. Se Deus mandou fazer, tem que fazer. Só que a narrativa continua e a gente percebe que, diferentemente daquilo que Deus ordena para Saul, Saul toma uma atitude totalmente diferente em relação a isso. Quando a gente chega lá no versículo de número 9, do capítulo 15, a gente tem a seguinte situação: mas Saul e o exército pouparam Agag, que era o rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Ou seja, Saul ele pega exatamente uma sentença expressa de Deus para executar tudo que tivesse pela frente, e ele abre uma concessão dentro de uma ordem de Deus. E ele abre uma concessão que não foi dada por Deus. Ele abre uma concessão que ele simplesmente, como rei, se acha no direito de abrir, e abre essa concessão. Só que aí, quando a gente chega no versículo de número 10, Deus chega em Samuel e fala para Samuel, versículo 10 do capítulo 15, Samuel, eu me arrependo de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Versículo 12. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal, ou seja, como se não bastasse não seguir uma ordem expressa de Deus, ele ainda levanta um monumento em sua honra, como se toda aquela vitória que eles tinham obtido contra os amalequitas fosse única e exclusivamente pela força do seu braço.
Ou seja, em uma situação, Saul ele comete 2 erros de principiante. Primeiro, não seguir uma ordem expressa de Deus. E em segundo lugar, afrontar justamente algo que Deus não divide com ninguém, que é a sua glória. O próprio Deus, ele olha e diz, olha, eu sou o Senhor e eu não divido a minha glória com ninguém. Se o povo de Israel teve a capacidade de vencer os amalequitas, foi porque Deus teve misericórdia e deu a eles força e armamento suficiente para que eles vencessem aquela guerra. Mas Saul ele vem, ele constrói ali um monumento para sua própria glorificação. E ergue esse monumento ali no Carmelo. Só que aí, meu amigo, quando Samuel encontra Saul, a situação não fica nada agradável. E aí no versículo 13, quando Samuel o encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Eu segui as instruções do Senhor. Seguiu. E aí, Samuel pergunta para ele no versículo 14, então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Aí Saul vem e responde, ao invés de dizer, eu liberei, todo mundo trazer aí dos amalequitas algumas coisas, não. Ele olha para Samuel e diz, os soldados os trouxeram dos amalequitas. Meu querido, seja franco, você acha mesmo que um soldado ia trazer alguma coisa sem o rei permitir? Pensa comigo, não ia. Os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas, olha só, a gente destruiu o restante, tá bom? A gente destruiu o restante tudo. Aí o versículo 16, Samuel diz, fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul, dize. E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. E o enviou numa missão ordenando, vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul, versículo 20, mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas eu exterminei os amalequitas. Qual foi uma das primeiras coisas que Deus falou? Que era para matar quem? Agag. E Saul ainda tem a capacidade de olhar e falar, não, eu obedeci ao Senhor. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas eu exterminei o povo. Os soldados tomaram ovelhas e bois despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor. E aí Samuel dá aquela resposta que a gente muitas vezes usa aí como clichê. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Em algumas versões, é melhor obedecer do que sacrificar. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então, em uma segunda vez, Deus olha para Saul e fala, olha, eu te rejeitei como rei. Só que aí nesse momento parece que Saul volta ali e ele entende, versículo 24, pequei.
eu pequei. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. E aí ele diz exatamente por que ele não seguiu, ou pelo menos tenta usar uma desculpa. Ele diz, olha, eu tive medo dos soldados e os atendi. Ou seja, Saul ele temeu mais aos seus homens do que ao próprio Deus. Eu tive medo dos soldados, eu atendi os soldados. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Só que Samuel, que não era bobo, e entendia que Deus tinha rejeitado Saul, olha para ele e diz, olha, eu não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou você como rei de Israel. O Senhor te rejeitou. Eu fico imaginando o quanto o coração de Saul deve ter se enchido de angústia nesse momento. Ele recebe uma reprovação de Deus. Deus olha para ele e diz, olha, a partir de hoje, eu não aprovo mais o teu reinado. E ele perde aquele que, naquele momento histórico, era justamente aquele que buscava a Deus em busca de respostas em todos os âmbitos ali do reino, que era Samuel. E aí, essa situação leva Saul a outro erro. Quando a gente chega lá no capítulo de número 28, a gente tem aí muita coisa acontecendo. A gente passa por uma situação em que Davi poupa a vida de Saul, naquele texto em que ele diz que não poderia tocar no ungido do Senhor. E aí no capítulo de número 28, Saul comete um erro que, de uma vez por todas, faz com que Deus o reprove completamente. Versículo 5. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares, procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. E eles disseram, existe uma lá em Endor. Então Saul se disfarçou vestindo outras roupas e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. E sabe o que é mais interessante? Saul ele sabia tanto que a feitiçaria era algo abominável aos olhos de Deus, que olha só o que essa feiticeira fala para ele no versículo 9. Certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultaram os espíritos da terra de Israel. Ou seja, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Meu irmão, existia ordem expressa de Deus que era vedado o uso de feitiçaria. Você vai encontrar essa vedação justamente em Levítico 19, versículo de número 31. E a feitiçaria era algo tão abominável aos olhos de Deus, que ela era penalizada com a morte. Deus ele diz, olha, os feiticeiros vocês vão pegar e vocês vão matar. Vocês vão arrancar os feiticeiros no meio de vocês. E aí Saul, tomado pelo medo, faz exatamente uma das coisas mais abomináveis aos olhos de Deus. Ele consulta essa feiticeira. E aí você tem todo aquele texto em que ali o ritual maligno acontece, né? E eu não vou entrar muito nisso porque aí já é outro estudo. Mas o fato é que, mais uma vez, Deus reprova a atitude de Saul.
Só que o que Saul não sabia era que a hora dele estava chegando, né? A hora dele estava chegando. Então, meu irmão, quando a gente analisa com muito cuidado e faz um paralelo entre o Saul do início e o Saul do final, do meio e do final, a gente vai perceber diferenças estrondosas. Você inicialmente tinha um homem que era escolhido por Deus, um homem que era cheio de Deus, um homem que entendia as implicações de ser rei, um homem que sabia se calar, um homem que era estrategista militar, um homem que sabia exercer misericórdia, e um homem que tinha todos os atributos suficientes para governar o povo de Israel. Para governar o povo de Israel. Só que aí as coisas começam a acontecer e ir para outro rumo. Esse homem agora deixa o seu coração se encher de soberba. Não, eu tenho que erguer um monumento para a minha glorificação. Ele esquece de dar glória ao Senhor. Não, ordem expressa de Deus, para que não? Pega aí o que vocês quiserem, levem. Matar o rei para quê? Usurpar o ofício do sacerdote? Não, isso aí não tem nada, está tranquilo. Consultar feiticeira? Não, eu sou escolhido por Deus, eu vou consultar essa feiticeira e depois vai dar tudo certo, está tranquilo. Eu estou aqui só pensando na cabeça de Saul, tá? Isso não está na Bíblia. Não sai daqui dizendo que isso está na Bíblia, tá? Eu estou conjecturando. Então ele toma uma série de atitudes que implicam em Deus rejeitando o seu reinado. E aí, meu querido, não adianta, Deus rejeitou Saul. Deus rejeita o reinado de Saul. E na primeira vez que Deus rejeita, Deus já usa Samuel para dizer, olha, eu estou rejeitando e eu estou levantando um homem que é segundo o meu coração, tá? Eu estou te rejeitando, mas eu vou levantar agora, não é qualquer um, eu vou levantar agora é alguém que é segundo o meu coração. Deus, ele fala justamente isso para mostrar, olha, se quem eu estou levantando é segundo o meu coração, ao contrário senso, você não é segundo o meu coração. Você não é segundo o meu coração. E aí quando a gente chega no capítulo de número 31, vá comigo no capítulo de número 31, no versículo de número 1, nós temos aí justamente o momento da morte de Saul. E o versículo 1 diz o seguinte: e aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus 3 filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissu, ou seja, os erros de Saul levaram inclusive seus próprios filhos à morte. Versículo 3, o combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro, tire sua espada e mate-me. Senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Ou seja, o combate começa a ficar mais forte, ele é atingido, se fere de maneira muito grave, e para não cair na mão do povo que estava perseguindo ele prefere se matar. E aqui eu quero abrir um parêntese em relação a essa situação da morte de Saul, porque durante muito tempo existiu uma discussão muito grande se Saul se matou ou se ele foi assassinado. E hoje você vai sair daqui de uma vez por todas entendendo o que aconteceu nesse aspecto, e depois a gente volta aqui para Saul.
mas eu preciso abrir esse parêntese aqui. Quando você vai lá no capítulo 1 de 2 Samuel, você vai virar uma página aí da sua Bíblia, você vai chegar no capítulo 1, capítulo de número 1 de 2 Samuel, você vai ter aqui a notícia sobre a morte de Saul. E aí, no versículo 4, Davi está indagando ali um moço. E esse moço olha para ele, Davi olha para ele e diz no versículo 3, de onde você vem? Ele respondeu, fugi do acampamento israelita. Disse Davi, conte-me o que aconteceu. E o homem contou, o nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias, como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? E jovem respondeu, cheguei por acaso ao monte Gilboa, e lá estava Saul, apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse, aqui estou. Ele me perguntou, quem é você? Eu respondi, sou Amalequita. Então ele me ordenou, vem aqui e me mate. Estou em angústia de morte. Por isso me aproximei dele, matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa, o bracelete dele e trouxe a ti, meu Senhor. Então vamos lá. A princípio, quando você lê um texto como esse, você diz, espera aí, eu tenho uma contradição bíblica. O texto de 1 Samuel, capítulo de número 31, diz que Saul se matou. E aí o texto do capítulo 1 de 2 Samuel diz que o Amalequita matou. E aí, o que aconteceu afinal? E meu irmão, entenda uma coisa de uma vez por todas. A palavra de Deus, ela não se contradiz. A palavra do Senhor é a verdade. E grande parte da teologia, a maioria esmagadora, diz o seguinte, olha, Saul, ele se matou. Foi suicídio, ele cometeu suicídio. E esse Amalequita? Esse Amalequita era um mentiroso que queria tirar vantagem em um momento em que um novo rei ia assuntuar a cadeira de rei, ao trono de ferro, se fosse no Game of Thrones. Ele queria se aproveitar da situação. Não à toa ele vem e traz ali a coroa e o bracelete e fala, eu mesmo matei, ou seja, o que ele pensou? Não, Saul passou o final da vida dele todinha perseguindo Davi. É lógico que Davi quer esse cara morto. Então, eu vou aproveitar que eu estou passando por aqui. Ele está morto mesmo. Eu vou pegar a coroa e o bracelete, vou levar e vou falar, está aqui quem matou Saul. Então, os maiores exegetas e teólogos, e você vai encontrar isso na grande maioria esmagadora de livros de teologia, eles vão defender a seguinte tese, olha, Saul, ele se matou. E aí esse Amalequita é simplesmente um mentiroso que quis se aproveitar desse momento. E aí Davi, que amava Saul, mesmo com toda essa situação, ele rasga as suas vestes. Ele chora até o fim da tarde por Saul. Ele chama o Amalequita e no versículo 14 olha para ele e diz, olha, você não temeu levantar a mão para o ungido do Senhor, não? Então Davi chamou um dos soldados e disse, vem aqui, mate-o. O servo feriu e o homem morreu. Davi amava Saul. Davi teve a chance de matar Saul na caverna de Adulão. Davi teve a chance de matar Saul inúmeras vezes, mas ele não fez. Porque primeiro, temia ao Senhor e entendia que Saul tinha sido erguido por Deus. E em segundo lugar, ele amava Saul. Ele amava Saul. Então Davi, ele pega e manda matar esse rapaz que supostamente teria matado Saul, na verdade, esse contador de história. Então, meu querido, verdadeiramente Saul, ele se mata, ele se suicida, certo? Isso é uma coisa
que hoje você vai sair daqui tendo total entendimento sobre essa situação. E se você ler o texto completamente, você vai ter esse entendimento. Você pode ler, você vai compreender exatamente isso que eu estou te falando. Tá certo? E depois, se você quiser pesquisar mais, existem muitos livros que falam sobre isso, aí eu posso te passar alguns, tá bom? É muito interessante. E aí, meu irmão, talvez você olhe para mim essa noite e diga, tá bom, eu entendi a vida de Saul, eu entendi tudo de bom que ele fez, eu entendi tudo de ruim que ele fez, mas agora eu preciso trazer uma aplicação pessoal para a minha vida e para a sua vida. O que é que eu aprendo com a história de Saul? O que é que eu aprendo com a história de Saul? Sabe qual é a primeira coisa que eu aprendo com a história de Saul? Não é porque eu fui escolhido por Deus que eu tenho isenção para ser desobediente e insubmisso. Deus te escolheu? Deus me escolheu? Ele escolheu. Lá em João a gente tem Jesus falando, olha, não foram vós que me escolhestes, eu escolhi vocês. E eu escolhi vocês para que vocês vão e deem muito fruto. João capítulo de número 15, versículo 16. Então o Senhor nos escolheu, meu irmão. E se Ele nos escolheu, nós temos que ser obedientes. Nós temos que ser submissos à sua palavra. Nós temos que nos entregar diante dEle, fazer a vontade dEle em todos os momentos. Em segundo lugar, eu aprendo que eu sempre preciso agir com humildade, sabendo que na minha vida tudo vem de Deus. Se Ele me escolheu, se Ele me colocou em uma posição de destaque, se Ele me escolheu para fazer a diferença no meu país, na minha repartição pública, seja onde for, eu tenho que entender que foi Deus que me colocou naquele lugar. Logo, a cadeira que eu ocupo é para a glória de Deus, o cargo que eu ocupo é para a glória de Deus, as coisas que eu faço são para a glória de Deus. E se eu fui escolhido por Deus, eu tenho que dar frutos para a glória de Deus. E o mais importante de tudo, quando eu obedeço a Deus, Ele me dá a alegria de viver a vida com plenitude. Meu irmão, não foi uma vez, não foram duas vezes, nem três, que Deus olhou para Saul e falou, se você tivesse tomado uma atitude diferente, hoje eu ia confirmar o teu reino. E confirmar o reino era justamente dar a ele um reinado próspero, longevo, abençoado. Saul, ele teve todas as oportunidades de viver uma vida em obediência, para viver uma vida sincera diante de Deus. Ele teve todas as oportunidades de fazer as coisas diferentes, para ele viver em abundância, mas ele escolheu afrontar a vontade de Deus, escolheu fazer as coisas como bem entendia em sua cabeça e acabou perdendo tudo que Deus tinha dado a ele. Então que essa noite, meu irmão, eu e você, possamos aprender com o exemplo de Saul. Aprender sim com o exemplo do Saul do início, que tinha o entendimento que era escolhido por Deus, que era cheio do Espírito Santo, que tinha atributos excelentes para fazer aquilo para que ele tinha sido chamado. Mas que a gente aprenda principalmente com Saul, que se perdeu no meio do caminho, para que a gente tome rumos totalmente diferentes do que ele tomou. Sabe por quê, meu irmão? Entenda uma coisa, você sabe qual é a diferença do inteligente e do sábio? O inteligente, ele erra para aprender. O sábio, ele olha os erros de outras pessoas e ele aprende com os erros das outras pessoas. Então que essa noite eu e você possamos aprender com os erros de Saul e sermos sábios o suficiente de fazer as coisas totalmente diferentes das que ele fez. Amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor falou conosco,
Eu peço que essa palavra ela possa ficar fincada nos nossos corações e que nós possamos, Pai, tomar atitudes íntegras e corretas diante de Ti. Tem misericórdia da nossa vida. Senhor, se há algo em nós que tem Te desagradado, que tem afrontado a Tua palavra, transforma o nosso coração e não nos deixe, Pai, seguir nessa trajetória que muitas vezes pode nos levar para o inferno. Mas que nós possamos nos entregar diante de Ti, viver uma trajetória junto de Ti, o caminho, a verdade e a vida que nos levará ao céu. Nos ajuda, Pai, a entender tudo aquilo que o Senhor quer de nós e a viver uma vida segundo a Tua vontade. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos entenderam? Amém? Depois a gente continua os estudos sobre os reis. Eu não sei se na semana que vem a gente vai entrar em outro rei. Isso é com o pastor Gedeon Júnior. Amém? Mas o fato é que é sempre um prazer estar com os irmãos. E se ficou alguma dúvida, alguma coisa, terminando o culto, você pode me procurar. Eu vou ter um prazer imenso de conversar com você, trocar uma ideia. Tá bom, meu irmão? Pode ficar à vontade.